Aí, minha gente. Aí, minha gente, estamos começando. Está na hora da gente começar aquele bate-papo que a gente tem aí todo toda semana. Eu espero que você esteja aí atento. Uma boa noite a todos. A gente vai chegando para a gente conversar um pouco. Ah, Hoje não tem nada de espetacular, como eu costumo dizer. O que nós queremos aqui é uma conversa, realmente, não é nenhuma pregação. Então é muito importante que você esteja aqui conosco para a gente conversar. E nós estamos estudando ou ressaltando algumas coisas assim do Evangelho de João, né? Por isso é muito importante que você esteja atento aí conosco. Eu espero que você nos acompanhe, que você fique atento a tudo que vai acontecer, né? Nós sempre começamos com uma pequena palavra, né? Lendo um texto bíblico e assim por diante, né? E depois nós encerramos anunciando aí, tendo um momento de oração e conversando com os irmãos que estão nos assistindo. É isso que normalmente nós fazemos aqui. Nós não temos nenhuma pretensão a não ser conversar com aqueles que nos são próximos. Então você pode aproveitar aí, encaminhar para os seus amigos o texto, né, a mensagem aí para outras pessoas nos acompanhar. Basicamente é isso que a gente vai fazer aqui e eu espero que você esteja bem e que você tenha esse tempo bom aqui conosco. Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar então sobre o novo nascimento. Isso porque esse é um tema que muita gente fica, vamos dizer assim, muitas pessoas fazem um pouco de confusão nisso, né? O que é isso? O que é nascer de novo? Mais ou menos como aconteceu com o próprio Nicodemos. Então nós vamos usar aí o texto de João, né? No capítulo 3, e vamos conversar então sobre a vida de João. Nós vamos começar então fazendo uma pequena leitura e depois nós vamos indo para frente à medida que a gente for lendo o texto, a gente vai explicando o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, vamos lá, os dois primeiros versículos, João capítulo 3. Então acompanhe aí comigo. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses milagres ou esses atos que revelam a realidade de Deus se não fosse com ele. Então, a primeira coisa que nós temos que observar aqui é quem era João, ou melhor, quem era Nicodemos, né? Então, Nicodemos era um homem assim muito conhecido na época, era uma autoridade. Nicodemos tinha um certo, vamos dizer, reconhecimento da sociedade, de quem ele era. Eu diria assim que não era nem um certo, ele era uma autoridade. Ele fazia parte de um grupo chamado dos fariseus.
Naquela época, os fariseus eles não eram apenas defensores de uma doutrina como a gente tem hoje, eles eram muito mais do que isso. Eles eram governantes, eles eram políticos, eles tinham funções que ia além do cuidado doutrinário. Eles tinham vamos dizer assim, governar o povo através da religião. E muita gente, né, gostava da proposta dos fariseus. Os fariseus são um grupo de pessoas, um partido que apareceu alguns séculos antes de Jesus, e eles apareceram porque houve um determinado momento lá na história de Israel que os sírios invadiram Israel e implantaram vários costumes, vários ensinos no meio da comunidade israelita, que os israelitas, com o tempo, foram percebendo que aquilo não tinha nada a ver com aquilo que eles acreditavam e que eles criam. Então, os fariseus surgiram e eles começaram, então, vamos dizer assim, a corrigir aquilo. E com isso eles foram ganhando assim a simpatia de muitos judeus e de muitos israelitas. E as posições deles eram cada vez posições mais radicais em relação ao cumprimento da lei. E isso foi fazendo com que um grupo, de fato, aderisse e um outro grupo ficasse à margem, porque não conseguiam cumprir tudo aquilo que os fariseus propunham. Mas eles eram muito respeitados. Então, o que eles faziam era, além de combater aquilo que havia sido incorporado na religião deles, eles aumentavam determinadas coisas na Bíblia, vamos dizer assim, que não estavam muito bem escritas, que não era bem isso que eles estavam propondo. Então, por essa razão, é que Jesus, por várias vezes, ensina a eles, por exemplo, quando ele fala assim, não matarás, porém eu vos digo, aquele que falar para o seu irmão que é um louco, esse já está condenado ao inferno. Jesus, ele tentava, vamos dizer assim, tirar aquelas leis farisaicas que eram muito pesadas e o povo não conseguia cumprir. Então, eles faziam dessa forma, dessa maneira. E os fariseus, então, eram pessoas muito radicais, muito parecidas com alguns cristãos que a gente tem hoje, né? Que dão prioridade a determinadas coisas ao invés de aprenderem a conhecerem a Deus, amarem a Deus, andarem com Deus, viverem com Deus. Eles preferem se fixar em determinadas doutrinas, em determinados regulamentos, porque isso, de certa forma, parece ser um pouco mais fácil, porque você começa, cumpre as regras e está tudo certo, ainda que o seu coração esteja muito distante daquilo que você se propõe a cumprir. Então Nicodemos fazia parte desse grupo que colocava esse peso diante do povo de Deus. E ele então vai até Jesus numa noite, porque ele era uma autoridade, tinha que se esconder, né? Ele não queria que os demais sacerdotes soubessem disso, então ele vai escondido. Ele era um governante, ele não podia ir lá a qualquer hora. E ele então vai escondido por medo, como muita gente faz, né? Muita gente não se aproxima de Deus porque tem uma posição de poder, de riqueza, uma posição social, e então uma posição política, como era o caso de Nicodemos. Então ele se esconde numa religiosidade, naquilo que é externo, ele mostra para as pessoas uma coisa para obter os votos, né? Mas na verdade ele não vive aquilo. E parece muito com o que acontece hoje, né? Tem muita gente aí que se apresenta como gente cristã e tem até determinadas falas que parecem ser de fato cristãs, determinados gestos,
determinadas atitudes, mas, na verdade, essas pessoas não sabem quem é Deus. Ainda que elas, eventualmente, vá a uma igreja, ainda que se ajoelhem, ainda que os padres ou os pastores os abençoem, são pessoas que estão falando de uma coisa, mas, na verdade, elas não conhecem, não sabem quem é Deus. E Nicodemos era assim, ele era um cumpridor da lei, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa relativamente boa, mas ele não sabia quem era Deus, e é por isso que ele vai ao encontro com Jesus e Jesus responde assim para ele. Este de noite, né, Nicodemos é o versículo 2, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes de Deus se não estiver com ele. Bom, Nicodemos chega ali e reconhece quem era realmente Deus, né? Ele reconhece quem era Jesus, ele reconhece que Jesus é um bom mestre, e há muita gente que reconhece quem é Jesus, quem é Deus, né? Eles sabem quem é Deus. E Nicodemos foi nessa situação, e a resposta de Jesus é muito interessante. Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava tentando ensinar aqui era que Nicodemos tinha que compreender uma realidade, né? E a realidade era a seguinte: é que não era suficiente ele saber que Jesus era Jesus, nem era suficiente ele saber que que Deus era Deus. Ele reconhece e ele diz mais, ele fala assim, é, perguntou-lhe Nicodemos, como pode, Rabi, sabemos que tu fazes esses milagres porque o Senhor vem de Deus. Então, essas duas coisas, elas são muito, sinalizam que Nicodemos sabia quem era Jesus e sabia quem era Deus. E só ter essa informação, ela não significa nada. Nos últimos anos eu tenho falado que a grande tarefa dos pastores hoje não é mais evangelizar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. A maior tarefa hoje é evangelizar aqueles que ouvem falar de Jesus o tempo todo. Porque muitos ouvem, 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 veem, enxergam, mas não sabem de fato quem é Jesus. E foi isso que Jesus respondeu para ele. Jesus disse: você precisa nascer de novo. E aí, no verso 5, ele diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus vem até Nicodemos e explica que aquela fé que ele tinha não era suficiente, aquilo que ele acreditava não era suficiente. Porque o que Nicodemos acreditava é o mesmo que os demônios acreditam, né? Ou acreditavam na mesma época. Há vários episódios em que Jesus vai até pessoas endemoniadas e os demônios respondem a Jesus: que tenho eu contigo, Jesus de Nazaré. Tiago, no capítulo 2, no verso 19, ele diz, e é claro, ele diz assim: crês tu que há um só Deus? Faze-os bem, até os demônios o creem. Então, o fato de Nicodemos reconhecer que Jesus era um bom mestre e até reconhecer que os milagres que ele fazia, que Jesus fazia, era de Deus, isso não tinha nenhum significado para Jesus. Jesus responde para ele e diz assim: olha, não é suficiente. Não é suficiente você ser religioso, não é suficiente você ser uma autoridade, não é suficiente você ser um político, não é suficiente você dizer que crê, não é suficiente você ler os textos bíblicos lá no dia das festas judaicas, não é suficiente você decorar isso
isso não é o bastante. Você precisa nascer do Espírito. Foi isso que Jesus falou para ele. Você precisa nascer de novo. Isso significa que tudo que Nicodemos fazia tinha a ver com a sua energia humana, tinha a ver com a sua compreensão humana, tinha a ver com a sua capacidade humana. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. A maioria das pessoas quer entender Deus do ponto de vista da razão, do intelectual, da sabedoria, da ciência, quer entender Deus com a cabeça, com a sua própria energia. E aí eles querem fazer as coisas para Deus com a sua própria carnalidade, a sua própria humanidade. E Jesus está dizendo, olha, se você não nascer de novo, nada disso vai mudar na sua vida e você vai continuar sem saber quem eu sou Deus. Nicodemos dá uma ironizada, né? Ele ironiza Jesus. A ironia é uma das formas mais agressivas da gente reagir a uma fala de uma pessoa. E Nicodemos sabia que aquela pergunta que ele faz, como pode nascer de novo, voltar para o ventre da mãe? Ele ironizou a Jesus. Mas Jesus não deu muita atenção para isso e continuou dizendo para ele, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa reconhecer quem é Deus na sua vida e quem é a pessoa de Jesus. Porque ninguém vai a Deus na sua própria humanidade, na sua própria carnalidade, na sua religiosidade, no seu conhecimento intelectual, na sua sabedoria. Para alguém conhecer a Jesus e conhecer Deus, ele precisa, segundo a palavra de Deus, se arrepender e crer, ou crer e arrepender-se. E aí então ele terá a possibilidade de conhecer Jesus. O que Jesus estava dizendo era: ninguém chega até mim através do comportamento. As pessoas só têm uma possibilidade de me conhecer. É se o Pai, através do Espírito Santo, soprar no coração, na alma, na mente, nesta pessoa. Fora isso, não há possibilidade. Aí Jesus então fala para ele, ele pergunta, Senhor, como é que eu posso fazer isso? Como isso pode suceder? Aí então Jesus responde para ele e diz, você é mestre Israel e não sabes? O que Jesus estava dizendo era, você é mestre Israel e não sabe que Jesus Cristo é de fato Senhor da vida, que Deus é Espírito. Você não sabe isso, você não sabe que o Messias já está aqui, você não sabe que Deus é Espírito. Ele sabia, ele era um religioso, ele sabia que essa definição de Deus percorre todo o Novo Testamento. Deus é um Espírito e só há a possibilidade dele transformar o ser humano é quando ele vem para o coração das pessoas, é quando ele nasce de novo, é quando a pessoa nasce de novo através de uma transformação acontecida porque Deus vem até essa pessoa e entra no seu coração. É por isso que lá no texto de Ezequiel 37 fala que o Senhor nos dá um coração novo. Ou seja, o Senhor vem para dentro de nós e muda o nosso coração, muda a nossa atitude, muda a nossa maneira de viver e de ser. Então, eu quero dizer a você que está aí, que só há uma possibilidade de você viver uma vida diferente e nova, dessas que os religiosos têm, destas que as pessoas têm. É você viver uma vida prazerosa, é você viver uma vida saudável, é você viver uma vida boa, não porque você tem um bom comportamento, é uma boa pessoa, vai numa igreja, mas porque você de fato sabe
quem é Deus. O Espírito sopra onde quer. O Espírito está soprando aonde Ele quiser. E agora, enquanto eu estou falando, eu tenho convicção que Deus está falando com alguns. Que Deus está soprando. Talvez você não esteja entendendo por que você está quebrado, quebrantado, por que você está passando pelo que você está passando. Deus está soprando. Deus está soprando para que você venha crer nele. E se ele se revelar a você, você vai mudar de vida. Se você nascer de novo, se ele se revelar a você, você vai nascer de novo. E você terá uma nova vida. Era isso. É tão simples, é tão fácil, é tão real, é tão verdadeiro, é tão puro, que as pessoas ficam complicando tudo. E dizem que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para tal lugar, tem que frequentar tal igreja, tem que ficar na religião, tem que dar isso para a igreja, tem que dar isso para multiplicar a sua riqueza. Olha, descansa em Deus, confia nele, guarde o seu coração no Senhor e coloque a sua vida nas mãos dele. E você terá paz e terá descanso. Ele mesmo diz isso. Ele ensina assim para nós: se vocês me amarem e obedecerem à minha palavra, o Pai os amará. Eu e o Pai, diz Jesus. Não é ele sozinho. É ele e o Pai, a Trindade. Viremos e faremos morada no coração de vocês através do Espírito Santo. É isso que Deus deseja. Deus quer entrar na sua vida e transformar a sua vida. Fazer de você essa pessoa que tem bom comportamento, mas vive destemperado. Que tem bom comportamento e até um religioso, mas vive sem confiança, sem alegria, sem prazer em Deus. Fazer de você que faz as coisas por obrigação, dizendo que está fazendo para Deus, fazer de você uma pessoa que vai viver a vida para Deus e não apenas fazer algumas coisinhas num determinado dia aí da semana para Deus. Fazer de você uma pessoa livre, leve, que vive uma vida e anda com Deus e aprende a perdoar, aprende a amar, aprende a conviver com as pessoas. É isso que nós desejamos para você. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração e a gente encerrar. Ore assim comigo. Senhor, entra no meu coração, transforma a minha vida, me faz nascer de novo e viver de uma maneira nova. Que o Senhor faça de mim uma pessoa com um coração novo, capaz de viver uma vida mais leve, perdoadora, amável, bondosa. Que o Senhor transforme a minha existência. Que o Senhor devolva ao meu coração a esperança, a alegria, o prazer de viver. Entra na minha vida e me transforma. No nome de Jesus. Amém e amém. Aqui estão conosco os nossos irmãos, vários deles. Está aqui a nossa irmã Fernanda, está aqui a nossa irmã Valdaci, está aqui a nossa irmã Tereza Fogari, a Edinai, a Eloá. Muito obrigado por você estar conosco, a Maísa, o meu primo lá de São Paulo, o Bezaleel Mendes. Olha aí, olha. Tá vendo? Esse aí a gente não esquece o nome, né? Se você está me vendo aí, o Junô, amigão do coração, irmão querido. É isso, gente. São tantos outros que estão por aí nas demais plataformas que eu não tenho acesso, mas que estão todos aí conosco. A nossa gratidão a Deus, que Deus te abençoe. Na próxima sexta-feira nós vamos responder uma pergunta. Nós vamos começar a trabalhar nas sextas-feiras um programa novo, onde nós vamos responder perguntas às pessoas. Então, se você tiver uma pergunta, você já pode começar
você pode mandar aqui para o meu Facebook, ou para o Facebook da igreja, ou para o WhatsApp da igreja, você já pode mandar. Nós vamos divulgar tudo isso e nós vamos divulgar o tema a partir de amanhã, para na sexta-feira a gente ter uma conversa gostosa, respondendo aquelas perguntas que incomodam as pessoas. Como é que eu faço para superar a minha ansiedade, os meus medos, as minhas culpas, meus temores? Como é que se resolve os problemas de educação de filhos? Como é que a gente lida com uma pessoa que nos agrediu, nos ofendeu, nos roubou, foi infiel? Questões assim do dia a dia que muita gente gostaria de perguntar. Então, se você pergunta, você não está perguntando para você, você está perguntando para muita gente. Isso vai começar a partir de sexta-feira que vem. Eu espero ver você aqui, espero que você convide os seus amigos para a gente ter essa conversa gostosa aqui durante uns 40 minutos aí, a gente ir respondendo, perguntando e você ir fazendo novas perguntas para a gente. Vai ser um programa mais interativo e menos meditativo. Que Deus te abençoe e a gente, como eu costumo dizer, a gente se vê por aí com a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.